Aplauda Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Santo és Tu, Deus. Digno de nosso louvor. Digno de nossa adoração. Exaltado és em nosso meio, Senhor. Obrigado, papai, porque aprouve o Senhor no tempo devido entregar o seu Filho. Obrigado, Jesus, porque você foi fiel e fiel até o fim. Você sofreu a nossa morte, você foi pregado no madeiro e ao terceiro dia você ressuscitou. E não parou por aí, mas o Senhor foi levado aos céus, mas nos deixou o conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia em todo o caminho correto. Obrigado, Espírito Santo. A Ti nós damos total liberdade nessa noite. A Ti nós damos total liberdade, Espírito Santo, nessa noite. Prepara o nosso coração, declaramos um coração, um solo fértil, preparado para a Tua doce e preciosa palavra. Nenhuma palavra será roubada essa noite, em nome de Cristo Jesus. Tudo que cai, cai em um solo fértil e frutifica a 100 por 1. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia, 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 aleluia. Vocês estão felizes? Amém? Podeis tomar assento? Eu preciso ser breve, né? Eu preciso ser breve porque o cheiro vai ser forte. O cheiro vai ser bom, né? Então eu preciso e eu quero ser breve com vocês. Eu vou pedir de presente para vocês essa noite a atenção de vocês. Quero botar aqui um cronômetro para não me estender. Já fui cercado em vários lugares para que eu possa ser o mais breve possível. Então, debaixo da graça de Deus, eu quero poder trazer uma palavra para vocês. Amém? Glória a Deus. Provérbios 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, se você sentir liberdade no seu coração, repita comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavra de abundância e não de escassez, palavra de bênção e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, título da mensagem de hoje: provas incontestáveis do amor de Deus. Provas incontestáveis do amor de Deus. Bom é saber que Deus nos ama, né? E eu quero, pela graça de Deus, trazer provas incontestáveis do amor de Deus por nós. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Diz o seguinte: pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro de tudo, precisamos olhar para Deus Pai e ter a esperança do nosso futuro. Quando nós pensamos em Deus, nós não podemos pensar só no poderoso, no El Shaddai, no glorioso, no onipresente, onipotente, onisciente, mas nós precisamos olhar para Deus como um Deus Pai. E quando eu olho para Deus como um Deus Pai, eu preciso saber que Ele já foi à minha frente. Ele já foi à minha frente, Ele garantiu dias de vitória sobre a minha vida, amém? Então quando eu olho para Deus, e quando eu vejo como título, provas incontestáveis do amor de Deus, eu preciso saber que Deus é amor. Deus é amor. Então, debaixo dessa palavra, eu preciso entender, eu preciso que nós entendamos que, como Deus está conosco,
Ele já foi à nossa frente em todas as áreas da nossa vida. Mas Sérgio, talvez eu tenha algumas coisas que estão meio embaçadas na minha área ainda. Tem algumas coisinhas que eu preciso dar uma ajeitada que não está conforme a palavra. Por isso nós precisamos da própria palavra. Porque a palavra é o caminho que nós precisamos para andar naquilo que Deus já falou que nós somos. Amém? Todos comigo? O som está legal? Está bacana? Glória a Deus. Então tá. Então, o amor de Deus é a maior força existente sobre toda a face da terra. Como lemos aqui, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe nada que pode nos separar desse amor. Primeiro de tudo, nós precisamos olhar para Deus e saber que nele nós temos esperança. Ele é a única fonte de esperança. Nele eu tudo posso, naquele que me fortalece. Então, como Deus me ama, Ele vai querer para mim e para você apenas o melhor. Amém? Eu tenho 2 filhas, queridos, e não importa o que elas fazem, eu quero dar o melhor para elas. Então, se eu, um homem falho, um homem que tem falhas, que tem limitações, faz de tudo para agradar as suas filhas, para dar o melhor para a vida delas. Imagina o nosso Deus Pai, que é perfeito em tudo. É perfeito em tudo. Então essa noite eu quero trazer provas indiscutíveis do amor de Deus sobre nós. Por que Ele é a maior força existente na face da terra? Por que no amor não existe nada maior do que o amor sobre a face da terra? Por que não existe nada maior do que esse amor de Deus? Porque esse amor tem o poder de transformar qualquer situação. Ela tem a possibilidade, ela tem o poder para mudar qualquer diagnóstico. Ele tem o poder de entrar no coração mais endurecido que você possa imaginar e derrubar as escamas dos olhos das pessoas. Amém? Esse é o amor de Deus. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. Adão e Eva pecou, vocês conhecem a história, porque eles pecaram, todos pecaram. Nós nascemos de uma geração pecaminosa, precisamos aceitar o Cristo, levantar a mão e dizer: eu quero ser salvo por você, para voltar a ser reconciliado com o Senhor. Amém? Então, o amor de Deus mostra para nós que já existe quando Ele trilhou, Ele planejou um caminho de salvação. Deus não foi pego por Adão e por Eva no jardim. Nossa, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. O Senhor nunca foi pego. Ele já sabia disso. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Antes de Adão e Eva pecaram, o Senhor já tinha um plano de salvação. Por que isso, Sérgio? Porque Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Ele faz de tudo para ter eu e você junto com Ele. Quero poder encorajar a nós essa noite. Temos essa convicção que Deus é que foi à nossa frente. E como Ele já foi à nossa frente, nada pode nos separar desse amor. Amém? Nada pode nos separar desse amor. Quero dizer que podemos confiar na sua palavra. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela é exata. Posso assim dizer que ela é mais exata que uma matemática. Ela é exata, ela é precisa, ela não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele é perfeita. Deus é amor. Podemos confiar em sua palavra quando conhecermos o seu amor por nós. Quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu confio na sua palavra. E o primeiro ponto para essa mensagem, primeira prova incontestável do amor de Deus é que Deus nos deu um presente chamado Jesus. Aleluia! Deus nos deu um presente chamado Jesus. Primeira prova incontestável do amor de Deus. Mateus capítulo 1, 21 diz o seguinte: ela dará à luz a um filho, o anjo falando com José, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! A palavra hebraica aqui para Jesus é Yeshua, que significa salvação. Ou seja, a salvação se fez carne. O presente de Deus para nós, a salvação se fez carne, se fez matéria. Amém? Jesus
veio à terra por mim e por você. E essa é a primeira prova de amor de Deus por mim e por você. Ele nos deu um presente chamado Jesus. Então Jesus veio para nos salvar, Ele veio para tirar os nossos pecados e nos reconciliar com o Senhor. Jesus, o melhor presente que eu e você podemos receber na vida. O melhor presente não é aquele carro novo que você está procurando, que você está almejando, não é aquela casa nova na qual você está morando. O melhor presente da minha e da sua vida se chama Jesus Cristo, e Ele quer tocar a todos essa noite. Aleluia! Esse presente Deus deu, Deus liberou dos céus. No versículo 23 diz que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mas no original, Deus conosco, a palavra Emanuel também significa Deus poderoso. Ou seja, o Deus conosco também é um Deus poderoso. E o que eu quero dizer para nós essa noite é que o Deus poderoso que abriu o mar vermelho, que abriu um caminho para aquele povo passar no meio do mar, aquele Deus que abriu esse caminho, o Deus que ajudou Davi contra Golias, esse Deus, o Deus poderoso que providenciou o sustento para a viúva, sua família, esse mesmo Deus, o Deus poderoso que faz brotar abundância onde nada existe, que faz pessoas em meio a vale de ossos secos, esse Deus conosco e poderoso está conosco. E se Ele é por nós, o que será contra nós? Nada. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que deu a vitória a Davi, que sustentou uma viúva, que fechou a boca dos leões, que deu o livramento ao povo do Antigo Testamento, esse mesmo Deus, Deus conosco, Emanuel, está conosco, e Ele é poderoso. Cantamos aqui o Senhor poderoso, é o único para mim. Uau! O Senhor poderoso é o Emanuel, o conosco, o que está aqui conosco. Amém? O seu nome é Emanuel, Deus conosco, um Deus poderoso. Então precisamos ter um bom ânimo quando as dificuldades, quando as situações vierem contra nós, e elas vêm, queridos. Nós estamos nesse mundo. Jesus falava, vocês não são desse mundo, mas vocês estão nesse mundo. Então nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nele eu tudo posso. Nele eu tudo posso. Amém? Então esse Deus poderoso está conosco. O presente de Deus para nós se chama Jesus. Ele será chamado Jesus. Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Podemos até estar passando por dificuldades, e passamos, todos os dias nós passamos. Podemos passar por situações apertadas, estreitas, por situações que possam nos dar uma certa instabilidade. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas não vão parar a gente, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Deus ama a nós. Eu gosto de brincar que Deus nos ama até os ossinhos, né? Deus é amor. Deus não tem mais ira sobre nossas vidas. Tudo foi colocado sobre Jesus naquela cruz. Então nós podemos estar passando sim por um momento difícil, mas essa noite eu preciso lembrar a nós, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus poderoso, nunca nos abandona. Um presente foi dado a nós, e Ele se chama Jesus Cristo. Aleluia! Então, em vez de ouvir o inimigo, não perca tempo com ele. Vá para a palavra. A palavra diz quem eu e você verdadeiramente somos. Existe um inimigo que tenta sim roubar a nossa paz, a nossa alegria. E olha que o bichinho é trabalhador. Pensa num bichinho trabalhador. Mas quando eu e você estamos no Senhor, o caminho já está pronto. Ele tem o melhor caminho do que nós achamos. Quando nós estamos em Deus, não importa o que o inimigo faça, não importa o que ele tente fazer contra as nossas vidas, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? João 3,16. Uau! Porque Deus tanto amou o mundo.
tanto amor, não tem medida. Vê um tanto de... se você chegar no mercado e diz, vê um tanto de batata para mim. Então, mas quanto é tanto? É 1 quilo, 2 quilos? Não, um tanto. Não, mas um tanto não tem medida. Não, vê uma carne, como nós vimos uma carnezinha gostosa, né? Para os homens é uma coisa boa. Então, vê um tanto de carne para dia 14 no encontro dos homens. Então, mas quanto é que é um tanto? Não, não sei, eu não consigo mensurar. Esse é o amor de Deus por nós. Ele amou de tal maneira, de tanta maneira, que Ele deu o Filho. Que Ele falou, você precisa ir, porque eles precisam de mim. Eu não vou deixar eles órfãos. Eu preciso que você vá, meu filho, morrer por eles, porque eu amo eles. De tal maneira, que não cabe no nosso dicionário, não cabe na nossa mente. Amém? Tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Isso inclui todos, queridos. Até aquele teu vizinho, xarope. Até a tua sogra, teu sogro, inclui todo mundo. Até aquela pessoa no trabalho que você não gosta muito, ele inclui. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus. Agora, aquela hora que você cutuca do lado do seu irmão e diz, está vendo? Até aquele que você fala mal para mim. Deus amou tanto, de tal maneira que é para todos. E está disponível de graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Quando eu creio, eu sou salvo. Quando eu creio, meu nome é escrito no livro da vida. Quando eu creio, eu não experimento mais a morte, mas eu parto da morte para a vida. Uau, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que deu o seu Filho, que abriu mão do seu Filho por nós. Deus nos ama de tal maneira, que a sua vontade é que nenhum de nós pereçamos, nenhum de nós morramos. É por isso que Deus ofereceu um presente chamado Jesus, a quem Ele enviou para tirar os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falava João Batista. Deus enviando o seu Filho para carregar os nossos pecados, é a maior demonstração do seu amor por nós. Ponto 2, segunda prova de Deus, segunda prova incontestável do amor de Deus por nós, a morte do seu Filho. Primeiro presente, primeira prova foi o presente do seu Filho. A segunda prova incontestável do amor de Deus por mim e por você é a morte do seu Filho. Queridos, eu gosto de dizer, eu tenho 2 meninas e eu sempre uso esse exemplo, mas se você precisasse do sangue da minha filha para viver, você ia morrer. Eu, sendo pai, eu nunca daria o sangue da minha filha para salvar a humanidade. Mas Deus falou, filho, você precisa ir, porque o teu sangue vai fazer com que eu tenha muitos filhos. Queridos, nós não conseguimos mensurar o poder desse abrir mão, desse desprender-se do seu filho. Deus não deu o filho chamado Jesus porque Ele não gostava do filho, não. Nunca eles foram separados na vida. Nunca em momento algum eles foram desconectados. Eles sempre tinham comunhão. O único momento que eles não tiveram comunhão foi naquela cruz, onde os pecados estavam sobre Jesus, e Deus não podia olhar Ele não podia olhar mais para Jesus como seu filho, mas como um pecador, e Deus vira as costas. Porque lá estava o meu e o seu pecado. Lá estava a minha e a sua enfermidade sendo imputada sobre Ele, para que a justiça dEle viesse sobre nós. Aleluia. Deus é amor. Segunda prova de Deus, incontestável. Segunda prova incontestável do amor de Deus, a morte do seu filho. Queridos, a morte nunca fez parte do plano de Deus. Eu e você não nascemos para morrer. Você sabia disso? Nós não nascemos para morrer. Foi porque Adão e Eva comeram num fruto do conhecimento do bem e do mal, é que a morte entrou em nosso meio. Primeiro eles morreram espiritualmente, foram afastados de Deus. Eles foram expulsos do jardim, morreram espiritualmente, e logo após isso eles morreram fisicamente. Adão morreu com 900 e poucos anos. Então, primeiro eles morreram espiritualmente, depois eles morreram a morte da carne. Por isso que hoje todos morrem, por causa daquele pecado que entrou. Mas a Bíblia vai dizer que eu e você em Cristo Jesus não experimentamos a morte. Não, mas morreu, está na minha frente. Não, ele partiu da morte para a vida eterna. Ele não experimentou a morte, não, ele não está morto, agora que ele está vivo. Aleluia, que Deus é esse?
Que Deus é esse que deu Jesus à morte, que entregou Jesus à morte? A palavra diz em Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor. Uau! Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, quando ainda o Sérgio era um pecador, Cristo já havia morrido pelos pecados do Sérgio. Então o que o Sérgio precisa agora é entender essa obra, aceitar essa obra, crer nessa obra, confessar essa obra, e aí a salvação entra, pela graça, um dom de Deus. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão. Então na cruz o nosso Senhor Jesus tornou-se responsável por todos os nossos pecados. Sobre Ele estavam todos os nossos pecados, como se fosse Ele quem os cometeu. Embora não tenha nunca cometido pecado, sobre Ele estavam todos os nossos pecados, amém? Embora Ele nunca conheceu o pecado, sobre Ele estava todos os pecados. Ele foi o nosso substituto divino. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. João Batista, como eu falei antes, dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira, não apenas encobre, mas Ele arranca, Ele tira. Não existe mais condenação para aqueles que aceitam o Cristo. Aleluia! Jesus se tornou nossa oferta pelo pecado. E por isso hoje nós podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo. Na cruz todos os nossos pecados foram transferidos para Ele, enquanto a sua justiça, a sua beleza, a sua excelência são imputadas a nós como justiça. Amém? Não, Sérgio, mas tu não me conhece, eu sou um cara bem imperfeito, eu sou um cara bem tenso assim. Não. Muda a sua mente. Você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é uma nova criatura em Cristo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Nenhum mal te atinge. A mente de Cristo em você vai fazer você desfrutar lugares que você nunca imaginou que antes desfrutaria. Mudança de reino, mudança de mente. Amém? Jesus não merecia morrer a nossa morte, assim como nós não merecíamos viver a vida de Cristo. E essa é mais uma prova do amor imensurável de Deus por nós, a morte de Cristo Jesus. Queridos, éramos merecedores do julgamento, como pecadores por causa de Adão, mas aprove o Senhor enviar o seu Filho, e aprove o Filho ser fiel até o fim, e sofrer uma morte de cruz. Uau! Foi fiel até o fim, morreu por nós, como um cordeiro mudo. Como um cordeiro mudo. Podemos viver uma vida cheia da graça, das bênçãos de Deus, e uma vida com intimidade com o Senhor, por causa daquela troca divina da cruz, por causa daquela troca divina, que o meu lugar Ele tomou, e eu tomei o lugar dele. Hoje eu posso ter intimidade com o Senhor. Você pode ter intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus, chamar o Deus de Pai, meu paizinho, meu Abba, por causa da obra perfeita de Cristo na cruz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus nunca pecou, mas se fez pecado. Querido, sabe o que aconteceu naquela cruz? Tenho eu na minha imaginação 3D, na minha imaginação 3D, tenho eu que naquela cruz, todos os pecados de toda a raça humana, ou seja, a mentira, o engano, a inveja, a amargura, o adultério, o vício, a escravidão, o assassinato, etc. Todos os pecados e todas as consequências desse pecado, ou seja, o medo, a doença, a culpa, as enfermidades, a condenação, tudo isso girava em torno de Jesus na cruz. Zombavam dele, riam dele, ou seja, o inferno estava zombando dele ao redor daquela cruz. E naquele momento, Ele ficou vivo até o fim, para que todos esses pecados e todas essas enfermidades, essas doenças se apoderassem do corpo dele. Queridos, não foi a morte que tocou Jesus, foi Jesus que se lançou sobre a morte. Ele teve a escolha. Então naquele momento, talvez nós nunca poderemos mensurar a tensão que existia naquele lugar.
o sofrimento, a opressão que existia naquele lugar, porque Jesus naquela cruz, sofrendo aquele tempo todo, sobre ele vinha cada vez um pecado, uma doença, uma enfermidade, uma condenação, e ele ficou lá aguentando, até o momento que ele falou o quê? Tetelestai, está consumado. Eu levei sobre mim todas as dores, todas as enfermidades, todas as doenças, e a partir de agora, aquele que me aceita, pode viver uma vida livre da escravidão, aleluia, aleluia. Nós não podemos mensurar o que foi aquele momento da cruz. Jesus se tornou como um imã para todos os pecados, e por sua própria vontade Ele aceitou todos esses pecados em seu próprio corpo. Nós nunca seremos capazes de imaginar o que consumia, o que atormentava, o que torturava Jesus naquele momento. Nós vimos o filme da Paixão de Cristo e nós vimos aquele homem lá apanhando, sendo pregado numa cruz, no madeiro, sendo deslocado o braço dele, porque a cruz não era do tamanho dele, era do nosso tamanho, mas ele morreu por nós. Então naquele cenário da Paixão de Cristo, nós podemos até tentar imaginar o que foi aquilo, mas nós nunca saberemos o verdadeiro peso daquela morte. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo não sabendo o peso daquela morte, em Cristo Jesus, nós podemos saber a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Isso é fantástico. Eu não imagino o quanto ele sofreu, mas eu ganho tudo que é dele por direito. Eu não imagino o que ele passou, mas se é tudo o que ele passou, ele foi o meu substituto, então tudo aquilo que era meu ele levou, e agora eu posso tudo que é dele por herança. Aleluia, aleluia. Aquele que não conheceu o pecado tornou sobre si o peso montanhoso dos nossos pecados, o peso sombrio dos nossos pecados, das nossas enfermidades. Ele foi transpassado naquele madeiro, ele tomou tudo para si. Por isso que a palavra de Isaías 53, do 4 ao 7 é fantástica. Isaías 53, queridos, não estava na programação, aleluia. Isaías 53, é fantástica essa passagem. Quando você entendemos quão libertadora é essa passagem, uau! A segunda prova incontestável do amor de Deus, Jesus morreu na cruz. Isaías 53, versículo 4 em diante. Isaías 53, versículo 4, olha lá o que diz a palavra: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas nós somos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, aleluia. E Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calado, e Ele não abriu a sua boca. Aleluia, aplauda Ele, aleluia. Esse é Jesus, esse é Jesus. Ele se fez punição, Ele se fez maldito. Então essa enfermidade que talvez você tenha não é sua, Ele levou na cruz. Feche seus olhos, levante as suas mãos, vamos orar. Pai de graça, em nome de Cristo Jesus, assim como lemos, Senhor, o profeta Isaías declarando, anunciando aquilo que o Senhor cumpriu na cruz, nós declaramos que toda enfermidade agora cesse em nome de Cristo Jesus. Eu declaro nós somos perfeitos da cabeça à planta dos pés. Eu declaro a saúde da parte de Deus, o sozo, a vida do Senhor invadindo o nosso ser agora. Eu declaro o nosso sistema digestivo, auricular, auditivo, Senhor, o nosso sistema pulmonar, sanguíneo. Eu declaro todos os órgãos perfeitos em nome de Cristo Jesus. Nós liberamos uma palavra de saúde
Saúde perfeita é sobre a nossa vida agora. Espírito Santo, toca-nos uma vez mais com a tua glória, em nome de Cristo Jesus, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele foi transpassado em nosso lugar e nós tomamos posse da saúde perfeita do Cristo, do Emanuel, do Deus conosco, Deus poderoso, em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Um toque dele basta para que tudo mude. Talvez você me pergunte, Sérgio, agora? Ele morreu. Qual é a nossa parte? Queridos, a nossa parte é confessar com a nossa boca e crer com o coração que Jesus é o Salvador. Que todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades foram sobre Ele na cruz do Calvário. E a liberdade que era dele veio até mim. Amém? Quando nós cremos que sobre ele estava todas as enfermidades, todas as doenças, todo o castigo que agora nos traz a paz, isso nos faz viver uma vida livre da culpa. Isso me faz viver uma vida longe do pecado. Não precisamos mais andar com uma montanha de pecado como um peso em nossos ombros, não, porque essa montanha de pecado, esse peso, Ele já levou na cruz do Calvário. Ele mesmo já pagou o preço por os nossos pecados. Quando cremos no amor de Deus e aceitamos a obra consumada de Cristo Jesus, somos salvos. É só isso? É só isso. É fé. E quando somos salvos, a vida de Jesus flui em nós, está sobre nós. A vida de Jesus faz parte da nossa vida. Assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. E assim podemos levar uma vida verdadeira, uma vida de verdadeira adoração, uma vida santa, uma vida irrepreensível, porque Cristo flui através de nós. A obra consumada de Jesus na cruz testifica da graça de Deus para conosco. Aleluia. Terceira prova incontestável do amor de Deus, a ressurreição do seu Filho. Aleluia. A ressurreição do seu Filho. Queridos, existe uma razão para uma ressurreição. Quando Jesus nasceu, queridos, ele foi colocado em uma manjedoura de pedra. Ou seja, quando ele nasceu, ele foi colocado naquela manjedoura, e aquela manjedoura já é uma imagem do túmulo vazio, após a morte dele. A Bíblia toda fala, queridos, o significado de Jesus ter nascido foi que ele nasceu para morrer por nós. Ele não está em um túmulo, ele ressuscitou. Romanos 4:25, a parte final diz que e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4:25 diz que ele foi entregue à morte por os nossos pecados. Vimos agora a segunda prova. Amém? Ele foi morto pelos nossos pecados, mas ele continua falando que e foi ressuscitado para a nossa justificação. Como vimos, deixa eu dar uma ilustração para você rapidinho. Vamos supor, vamos abrir uma parábola, não existe, mas vamos supor que existisse. Vamos supor que existíssemos em épocas de reinados, e o Sérgio está naquele lugar, e o Sérgio cometeu algo terrível, e o Sérgio foi condenado à prisão. E aí o Sérgio diz, não, mas eu não conhecia, me liberta disso, dá uma mão para mim, rei. O Sérgio não sabia, o Sérgio veio de outro lugar, e o Sérgio estava aqui só de passagem. Aí o rei fala o seguinte, Sérgio, você não tem como, regra é regra, não tem como, você vai ter que ir para a cadeia, você vai ter que ficar 3 meses preso. Mas eu abro uma exceção, se você achar um substituto que vá no seu lugar, assim pode ser. Você ficará guardado em sua casa, ele ficará preso, e assim que ele sair, a sua condenação terminará. E acontece que dias passam, meses passam, e daqui a pouco eu vejo aquela pessoa andando na rua. Aquela pessoa que foi no meu lugar presa, andando na rua. Ou seja, quando eu olho aquilo eu penso o quê? A dívida foi
paga. Eu posso sair na rua com liberdade, porque o rei e os seus súditos não vão mais me pegar, porque ele foi solto, então a dívida foi paga. Queridos, Jesus no caminho de Emaús, com aqueles homens, com aqueles discípulos, andando com eles, falando acerca da palavra de Deus, relembrando eles desde o Antigo Testamento até a morte de Jesus, dizendo para mim e para vocês: eu ressuscitei, você está livre, você está justificado, aleluia, você está livre, você está justificado. Jesus no caminho com aqueles homens de Emaús, falando com eles por cerca de horas, é um simbolismo para nós que Ele está livre da morte, por isso somos justificados. Na cruz fomos perdoados, enfermidades, doenças, pecados. Na ressurreição de Cristo nós fomos justificados por Ele, amém? Irmão, Jesus andando livremente com aqueles homens, é a prova que Deus se agradou da oferta e nos fez justos, amém? A ressurreição é a maior vitória sobre a morte, e Deus é o único com poder suficiente para derrotar a morte, aleluia. Jesus ressuscitou, diz a palavra, no terceiro dia. Por isso que Paulo fala: ó morte, onde está a sua vitória? A sua vitória foi destruída, ó morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. A morte não tem mais domínio sobre nós. Queridos, a nossa própria força, ninguém é capaz de nada. Mas através da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, Ele me fez justo, Ele me justificou. Queridos, João 11:25 diz o seguinte: Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não pôde segurar Jesus. Queridos, hoje o túmulo de Jesus permanece vazio. Ele não está morto, Ele ressuscitou. A sua ressurreição e o túmulo vazio serão para sempre a nossa garantia que fomos plenamente justificados através da obra perfeita de Cristo. Ele foi dado como um presente, Ele morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, provas incontestáveis do amor de Deus, aleluia. Jesus só ressuscitou dos mortos, quando Deus nos declarou justos. Deus não ressuscitou Jesus como seu único filho, Ele ressuscitou Jesus como nosso substituto. Isso significa que todos nós que aceitamos Cristo como o único Salvador, participamos daquela ressurreição. E hoje estamos sentados com Ele à direita de Deus. Não cantamos essa música? Estamos sentados à direita de Deus? Estamos no lugar de descanso com Deus. É porque a palavra de Deus diz isso. Nós ressuscitamos com Ele, nós estamos assentados com Ele, amém? Quarta prova para terminar, a equipe de louvor pode subir. Quarta prova incontestável do amor de Deus por nós: a descida do Espírito Santo, aleluia, a descida do Espírito Santo. Quarta prova incontestável do amor de Deus por nós: a descida do Espírito Santo. João 16:7 diz o seguinte: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, ou seja, Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Ele amou o mundo de tal maneira
que ele enviou Jesus. E tendo ainda muito a lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Uau! Esse é o papel do Espírito Santo. Falar que Jesus é suficiente, que a obra foi completa, que eu posso todas as coisas, que quando eu estiver conectado na videira que é Cristo, eu vou dar muito fruto, fruto em abundância, que Ele me guia em águas de mansidão, Ele me leva a pastos verdejantes, a águas de descanso, águas tranquilas. Esse é o papel do Espírito Santo. Deus deseja que conheçamos o seu amor pessoalmente e intimamente através do Espírito Santo, que foi dado a nós. Amém? Ser conduzido pelo Espírito Santo nessa terra é tudo que Jesus quer que façamos. Cortaram até meu microfone. É que deu tempo, gente, acabou-se. Então quando Ele vier, Ele falará de mim. O Espírito da verdade. Queridos, a quarta prova incontestável de Deus para mim e para a sua vida foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Quando o Espírito desce em Pentecostes, todo mundo fala, não, mas nós ouvimos na nossa própria língua. Naquele lugar existiam várias línguas, mas eles falam, não, mas eu estou ouvindo o pastor Alírio falar na minha língua. Por que cada um ouvia na sua língua? Porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele fala uma só linguagem. Deus é amor. Jesus morreu a nossa morte. Jesus foi para a cruz por nós. E essa é a linguagem do Espírito Santo. Ele não fala outra língua a não ser essa. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Através da obra perfeita de Cristo, você é salvo. O seu nome é escrito no livro da vida. Nenhuma condenação há. É uma única linguagem. O Espírito Santo fala de Jesus. Amém? Quando o Espírito vier, Ele os guiará em toda a verdade. Você recebe essa palavra? Amém? Queridos, para finalizar, é tudo baseado na obra de Jesus. A primeira prova incontestável do amor de Deus por nós é que Deus nos deu um presente chamado Jesus. Fomos alcançados pela graça porque Jesus nasceu por nós. A segunda prova incontestável de Deus por nós é a morte do seu Filho. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz por nós. A terceira prova incontestável do amor de Deus por nós, a ressurreição do seu Filho. Fomos justificados porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a quarta prova inquestionável, incontestável do amor de Deus por nós é a descida do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo porque Jesus foi glorificado à direita de Deus. Eu irei, mas eu deixarei o Consolador que nos guiará em toda a verdade. Não falará de si, falará de mim. Jesus, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o que você precisa, o caminho, a verdade, a vida. Quem vem a mim não passa fome, não passa sede. Quem vem a mim vai fluir dele rios de água viva. Aleluia. Você recebe essa palavra? Amém? Aleluia, aplauda ele. Aleluia.